Em 1994, eu vou mixar meu disco em Los Angeles. E aí, o Brasil vai até a semifinal, final. E o que é que eu descobri? Que eu estava na cidade certa, na hora certa. Eu não acreditei que eu ia ter a chance de ver uma semifinal, uma final de Copa do Mundo. Aquela foi a minha primeira final de Copa do Mundo com o Brasil presente. Eu tinha irradiado a Argentina campeã, a Alemanha campeã, a Itália campeã. De última hora, consegui ingressos para ir para o Orange Bowl. O jogo foi ao meio-dia. Ao meio-dia. Estava fazendo 40 graus mesmo. E a gente teve que andar muito, muito. No estádio lotado, eu lembro de Bertolucci, o cineasta italiano, chegando de helicóptero, muito, muito chique, um grande evento, Itália-Brasil. E aí, sentamos, aí chegou uma americana, branca, meio gordota, assim, muito branca, com um chapéu de cone, assim, imenso, à nossa frente. Eu falei, Matheus, fala com ela aí que não vai dar. Esse chapéu aí, fala que nós somos jornalistas, estamos trabalhando, depois chapéu aí. Aí falou, e aí ela gostou de dar umas explicações para o Matheus, muito simpática, a moça estava sozinha. E o Matheus falou, yeah. Está convencendo o Matheus de alguma coisa. Aí o Matheus falou assim, é o seguinte, ela tem uma doença de pele, ela não pode ficar nesse sol aí, ela não vai poder tirar esse chapéu, não. Bom, tudo bem, então a gente tinha que assistir o jogo assim, né? E ela não entendia nada de futebol. Absolutamente nada. Eu acho que ela ganhou o ingresso dela no sorteio, comprou um identificador e sentou lá sozinha. E o Matheus começou a explicar. Ó, é o seguinte, os de azul são italianos, os de amarelo são brasileiros, eles jogam a bola de um pé para o outro e tem que enfiar a bola lá naquele retângulo. Um jogo bastante truncado e detalhe, eu particularmente cheguei para jogar aquela final bastante cansado, tanto fisicamente como de cabeça, né? E talvez tenha sido o jogo mais quente, com temperatura ambiente mais quente que eu já irradiei na minha vida. Foi um jogo emocionalmente devastador, né? O Matheus ficava todo. Aí de repente parou. Falei, o que aconteceu? Falei, é o primeiro tempo. Eu falei, tem mais um? Tem. Vamos descansar agora, 15 minutos, depois tem o segundo tempo. Então, tá. E aí foi o segundo tempo, aquele sol abrasador, eu só fazia assim, né, para comemorar. Aí terminou o segundo tempo 0-0. Eu falei, agora? Agora vai ter uma prorrogação. Aí explicou o que era uma prorrogação. De 15 minutos, teve a prorrogação, aí mesmo teve intervalo, teve outra prorrogação, 0-0. E eu gritava e fazia uma confusão e botava o povo para cantar comigo. Aí o Matheus falou assim, agora vai ter pênalti. O que é isso? Põe a bola lá, assim, lá e o cara chuta. Cada um vai chutar 5 vezes. Quem marcar mais gols é campeão do mundo. Eu com a caixa de alguma drops, alguma coisa, tentando me acalmar, enxergando por ali para ver os pênaltis, né? Aquela certeza de fazer o que tem que fazer já não existia mais, porque estava todo mundo realmente, depois de 90 minutos, mais 30, 120, e naquele calor, fica até meio difícil de raciocinar exatamente o que você quer fazer e fazer, né? Aos gritos, eu fiquei completamente afônica. Quando o Baggio chutou a bola para fora, com aquela gritaria, que o Brasil foi campeão, o Brasil foi campeão, aí todo foi campeão, mas assim, por que não fizeram isso desde o começo? Os pênaltis. Puxa da vida, por que não fizeram isso desde o começo? Só desgraçado.
Isso tudo demorou quase 3 horas. Chegou meia hora antes, né? E tinha intervalo entre uma coisa e outra, sabe? Era 3 da tarde, ele estava morrendo. E ela com aquela pele, né? Mas ela falou, sério, mas por que não fizeram isso desde o começo? Bem americano. Pois é, eu estava pensando, o Brasil desencantou em 94. Nós vencemos finalmente a inflação, que consumiu décadas de esforços em vão, e desencantamos do futebol, né? Desde 70 o Brasil estava com essa dificuldade de mostrar de novo a sua excelência, a sua capacidade vitoriosa. Eu acho que 94 foi um ano de desencanto. Quando eu vi que dia 1º ia entrar essa moeda nova, e eu já estava trabalhando, eu falei pro meu tio, que ficava ali junto no Xerox, eu vou ali pegar esse dinheiro, eu quero ser o primeiro. Aí era 9h30, eu fui pra frente do Banco do Brasil. Dei os meus, não sei, que... Aliás, até podia fazer essa conta hoje em dia, porque eu me lembro que eu saí com dois beija-flor e 50 centavos. Quanto isso dava, eu não sei. Eu sei que eu tinha levado um X dinheiro ali. Os filhos todos nessa época em escola, aí você começa a ver negócio do dinheiro. Então, aí você vai dar dinheiro pro filho. Aí, eu quero comprar bala, você dá R$1, porque acho que nem tinha moeda ainda no mercado. Eu acho que o menor era R$1, né? Aí você dá R$1, e a criança vai lá, vem com um pacote de bala na mão, né? Um monte de bala. E ficava muito engraçado, porque era uma coisa totalmente diferente aqui no Brasil, porque a gente não estava acostumado com dinheiro valorizado. O Plano Real foi fundamental. Eu acho que é o grande divisor de águas, certamente na economia. Na psicologia geral da sociedade, eu creio que também. Mas na economia não tem a menor dúvida. Conquistar a estabilidade monetária é um passo decisivo. Foi um passo decisivo para o Brasil se reencontrar e recuperar um mínimo de horizonte e de esperança no seu futuro, né? O real se consolida. Então, o real veio durante a Copa. O real se consolida durante a Copa, né? E aí é o que consagra, por exemplo, a eleição do Fernando Henrique Cardoso. O primeiro presidente eleito depois de Collor ter sido colocado no descanso a pulso, né, com impeachment. Então, era um Brasil efervescente, né, se transformando, celebrando a democracia, a liberdade, se acostumando com aquele novo momento. Cada cidade trouxe o Brasil de volta para o Brasil. O Brasil desejava a si mesmo e o Canto da Cidade estava ali na hora certa, né? O disco que trazia o samba de volta. Eu me lembro que Bete Carvalho disse para mim, me abraçou no Canecão uns meses antes e disse: você trouxe o samba de volta aos pés do Brasil. O Brasil começava a ouvir música brasileira de novo. E eu me sentia um pouco responsável por aquilo. Era tanto trabalho. Cheguei a fazer 120, 130 shows no ano. Em 94 eu já estava num momento de trabalho enorme. Eu recém tinha começado a trabalhar. Estava no ensino médio, na época era colegial ainda. No 94 eu estava trabalhando pelo Corriere dello Sport, um jornal esportivo de Roma. Eu passei no vestibular para jornalismo. Eu estava concluindo Carlota Joaquina, tinha parado de trabalhar na televisão. Tínhamos acabado praticamente de mudar para o estado do Pará e não estava muito fácil porque era uma realidade nova, mudança de uma cidade maior para uma pequena. Estava num desses momentos meio gravando, meio filmando, meio editando, porque eu ia fazendo tudo um pouco assim ao mesmo tempo. Então eu estava envolvida na produção e porque era uma forma da gente ter uma economia boa, apesar do real que nos salvou, foi um ano muito importante por isso. A gente no Carlota, a gente utilizava as coisas, então tudo que a gente já tinha filmado, de verdade, a gente reaproveitava para o próximo bloco. Então a gente refazia roupa, cenário. Então eram tempos que a gente demorou muito tempo. Eu brinco que foram 6 semanas em 6 meses. Uma média de 1 mês por semana a gente conseguia filmar e no resto a gente meio produzia e desproduzia. Foi no mesmo ano que o Ayrton Senna morreu.
E é engraçado, eu me lembro disso, até porque no dia que o Ayrton morreu, eu estava editando, era dia 1º de maio, eu acho. Eu estava montando Carlota na Moviola e eu ouvi na janela do vizinho. Eu assisti ao acidente, aquele fatídico acidente que ocasionou a morte dele. E eu faço aniversário no dia 4 de maio. E no dia 4 de maio, exatamente, estava chegando o corpo dele em São Paulo. Então, eu já no domingo mesmo da morte dele, eu regressei para São Paulo. E no dia 4 de maio, eu fiquei acordado desde as 4h30 da manhã, porque ali eram flashes ao vivo, né, do translado do corpo dele da Itália para São Paulo, e assim, foi muito triste, né? E a Copa do Mundo estava ali, a gente estava às portas, né? Faltava 36 dias para a Copa do Mundo. Eu acho que a ausência do Ayrton Senna também pesou muito no dia 1º de maio, né, quando ele veio a falecer. Nós ficamos um mês numa angústia muito grande até começar a Copa do Mundo mesmo. Acho que a falta de ídolos, né, que tinha no Brasil. Mexeu, todo mundo ficou muito triste, todo mundo sentiu muito, até porque ele era o nosso ídolo. Eu adorava ver o Ayrton. Fórmula 1 eu só vi com o Ayrton. Assistia domingo, ficava em casa para ver o Ayrton ganhar e tudo, torcia, vibrava. E ele teve com um mês antes dele morrer, um mês exatamente, eu acho, 1 mês e meio, ele teve conosco em Paris, quando ele deu o kick-off de jogo Brasil e França. Então, para nós, estava muito presente aquela lembrança do Ayrton. E aquilo não me lembro de quem foi exatamente a ideia, mas foi de toda a comissão técnica, dos jogadores, fazer uma homenagem ao Ayrton. A gente entrou com uma faixa, tinha um simbolismo muito grande e tudo que ele representava na cabeça dos brasileiros, e era uma perda, né? Diante de toda a tristeza, né, que nós tínhamos recebido ali naquela morte do Ayrton Senna, foi assim o título da Copa de 94, né, adquirido pela seleção brasileira contra a Itália, foi assim, para amenizar o sofrimento do brasileiro naquela época, né? Eu acho que o futebol, a Copa do Mundo no Brasil é o próprio tempo. Quer dizer, a gente marca tempo desta forma no Brasil. É inteiramente integrado ao calendário. E a gente sabe onde eu estava em 94, onde eu estava em 98. Acho que vocês, assim, qualquer uma é capaz de, se você pensar um pouquinho, se eu falar onde você estava em 2000, talvez não soubesse, mas onde você estava na Copa de 2002, você lembra, eu lembro. A Copa de 74, ela marcou muito, não tem como. Eu tinha apenas 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi televisão, né, que eu fui conhecer a televisão. Eu morava no sítio. Mas na minha memória ficava só aquele bando de carro, todo mundo com bandeira do Brasil, todo mundo vestido com a camisa do Brasil, cantando e buzinando. Esses são os flashes. Eu me lembro do meu tio, não esse do Xerox, um outro tio chorando, que tinha acabado tinha acabado o jogo, logo depois do jogo que o Brasil perdeu nos pênaltis. Eu lembro só do meu pai chorando. Tinha o rádio, e as pessoas ficavam assim, ó, ouvindo. O cara chegava mal, mais ou menos como essa transmissão nossa, que se ela sumia. Eu ajudei a pintar a rua, eu desenhei o Laranjito, que era o mascote da Copa da Espanha. 70 era uma confusão nos diálogos, porque com a ditadura a gente não sabia se torcia para o Brasil ou contra. Aí eu fiquei confuso, não torcia nem contra nem a favor. Mas na hora do jogo, que eu não tinha o que fazer, aí eu fui para uma sauna em Ipanema, não existe mais. O Brasil estava perdendo por 1-0, o Pelé tinha saído com distensão muscular e nós íamos ser desclassificados. E aí o Amarildo fez 2 gols, e o último deles em circunstâncias dramáticas. E a condição torcedora que eu vivi criança, eu tinha 4, 5 anos.
ouvindo no rádio, não era nem TV ainda. A cena que me vem sempre à memória é o seguinte, quando o Canidia dribla o Tafarel, ele corta lá e faz o gol, o meu pai dá um murro na mesa, estrondoso, assim, uma porrada na mesa, quase quebra a mesa ao meio. Na Copa de 94, a minha esposa estava grávida do primeiro filho. Aí então aquela dúvida, colocar o filho Romário, o Bebeto, aí acabou que no dia do jogo do Brasil e Estados Unidos, ela teve ele na hora do jogo e o gol foi de Bebeto. Aí aquela polêmica, Bebeto Romário. Aí no hospital logo, então, coloca Bebeto, mas eu gostava muito do Romário, né? Aí minha esposa, então bota Romário. Eu falei, então botei Francisco Romário. O cara pode não ser o cara mais popular, ele falando, mas ele jogando, ele resolvia. Ele resolve. Ele resolveu, né? Aliás, o Arthur, ele briga muito porque o Romário, pra ele, foi muito mais jogador que o Ronaldo. Então, eu já sou o contrário, eu gosto do Ronaldo. O Romário, eu não gosto do cara falando, jogando era... o estilo eu prefiro... Eu acho que os dois o Ronaldo, mas o Romário resolvia, ele resolveu. Não, cada um tem um estilo, não dá pra comparar o Romário com o Ronaldo. Ele classificou o Brasil, não tenho o que falar. Ele foi lá e resolveu, o Brasil foi campeão. Como que eu posso ser contra um cara desse? O Brasil começou a situação? O Brasil começou a ser campeão naquele jogo contra o Uruguai. Quando ele desequilibrou. Ele desequilibrou naquele jogo contra o Uruguai, na minha opinião, o Brasil ganhou a Copa naquele jogo. Então, foi o que eu falei. Eu acho que foi dali. E aí quando se fala... Mas o Brasil passou de dificuldade. Os especialistas aí, os pesquisadores dizem que o ápice do jogador de futebol, ele consegue atingir entre 24, 28, 29. E realmente eu estava num grande momento da minha carreira. O Romário era só questão de tempo. O Romário era, como foi, o melhor atacante que a gente tinha. Ele vinha jogando muito bem no Barcelona. Ele não foi convocado em alguns jogos da eliminatória, só no último. Foi criado uma celeuma no jogo lá em Porto Alegre, um ano antes, um jogo contra a Alemanha. Eles tinham me colocado no banco, e eu fiquei bastante chateado e expressei para eles e para a imprensa, para todo mundo, o quanto eu fiquei chateado com aquela situação. Depois daquilo, eles acharam melhor não me convocar mais. Até por uma questão de bom senso, né? Porque quem vinha jogando durante um ano todo, 10 ou 12 jogos, era Careca e Bebeto. Nós fizemos um treino tático, colocamos o Bebeto e o Careca para treinar e quando terminou o treino, a imprensa que estava toda lá, era o campeão do mundo, a Alemanha contra o Brasil, então tinha muita gente da imprensa, talvez 400 ou 500, todos correndo para cima de quem? Do Careca e do Bebeto que iam jogar? Não, para cima do Romário, que ficou claro que não ia começar a partida. O baixinho, irreverente como ele é, inteligente como ele é, perguntaram, Romário, e aí, você não vai jogar e tal? E, não, eu vim para jogar. Eu vim para jogar. Muito inteligente da parte dele. E vieram para cima de mim. Parreira, o Romário disse que veio para jogar. Eu falei, ele está certíssimo. Ele e todos que vieram para jogar aqui. Ninguém veio para passear, mano. Agora, cabe ao treinador decidir os 11 que começam jogando, mano. Então não houve nenhum atrito. Mas no dia seguinte, você sabe como é, ganhamos o jogo da Alemanha de 3-1 e só se falava em Romário. Romário, vai embora. Romário, eu cheguei no hotel, Romário vai largar delegação, Romário não sei o que lá. Como a imprensa sempre exacerba e exagera e tal, Romário no dia seguinte, no dia do jogo, entrou no segundo tempo, todo o estádio, Romário, pedido Romário, ele entrou no segundo tempo, jogou bem, mas se criou um clima quase que insustentável para convocá-lo de volta naquele momento, que já ia começar a eliminatória. E ficavam daqui, dali, para lá e tal, e sempre atiçando, né? E, Parreira, o Romário está fora? Eu falei, não, ele vai voltar na hora certa. Parreira, o Romário não joga mais na seleção? Joga sim, ele volta na hora certa. Sempre deixando uma brecha. O Brasil inteiro estava histérico. Acho que no contexto, o Brasil tinha sido campeão do mundo 3 vezes em 4, de 58, 62 e 70. E aí de 70 a 94 foram 24 anos sem ganhar uma Copa. A eliminatória o Brasil perdeu para a Bolívia, perdeu um jogo só. Os primeiros jogos foram todos fora do Brasil, né? Então a gente teve empate e perdeu o primeiro jogo da história do Brasil em eliminatórias. Depois disso, hoje em dia é comum, né? Porque os outros times estavam melhorando, né? Então esse foi um marco assim que eu acho que
afetou um pouco a confiança no grupo. Então, a frustração, o nível de histeria no país era inacreditável. Foi uma atitude bem burra da comissão técnica de não ter me convidado, de não ter convocado antes, que os caras estavam mais preocupados com o êxito deles do que com a seleção. Na verdade, eu afirmo que são os babacas que quiseram aparecer mais do que os seus direitos, que acabaram tendo que me aturar. O Brasil estava com o Bebeto em dúvida se jogaria ou não, estava na Espanha. O Miller estava machucado. O Valdeir e o Evair tinham jogado a partida anterior contra a Venezuela, não tinham se saído tão bem quanto se esperava. E o jogo contra o Uruguai passou a ser de vida ou morte. Porque a Venezuela no sábado conseguiu a classificação e o Uruguai tinha a chance de ir para a Copa se ganhasse do Brasil. Então o jogo no Maracanã teve uma dimensão diferente. Eu estava em Anga, na casa de um amigo, descansando naquele final de semana, já que o Brasil não jogava. Quando eu voltei, liguei o rádio e a notícia: a Bolívia acaba de se classificar. Falei, sobrou para nós. Se ela empata, a gente já entra contra o Uruguai classificado. Era um amistoso. Aí eu vim matutando 2 horas de viagem até chegar em casa. Cheguei em casa 10 horas da noite. Falei, vou trazer o Romário. Peguei o telefone, liguei para o Zagallo, que era o coordenador. Zagallo, estou trazendo o Romário. Zagallo, na hora. Parreira, tá certo, traz mesmo. Liguei para o Américo, que era o supervisor Américo, prepara a passagem do Romário. Pronto, foi assim. Não teve pressão de ninguém. Eles realmente decidiram me convocar e desde o momento que eles me chamaram, que eu voltei para a seleção, eu tinha consciência de que eu iria fazer um grande jogo e ajudar o Brasil a ir mais um ano para a Copa do Mundo, né? E dentro do jogo foi com certeza o melhor jogo que eu fiz com a camisa da seleção brasileira. Foi um jogo inesquecível, até mesmo os próprios companheiros falam isso até hoje, que foi o maior jogo que eles viram com um jogador fazer com a camisa da seleção. É meio um surto psicótico uma Copa, né? É um período em que a sociedade entra em transe. Fica uma eletricidade no ar e uma coisa que ninguém consegue descrever muito bem o que é, mas tudo fica diferente. Você acorda diferente, tem jogo hoje, não tem jogo hoje, você fica naquela... Eu acho que tem uma energia maior e contagia. Por mais que a pessoa fale, eu não conheço ninguém que fique totalmente alheio a um jogo da seleção, a uma final de Copa do Mundo. Eu me lembro muito bem o que eu estava fazendo durante a Copa de 94, mas o que eu estava fazendo me impede de lembrar qualquer coisa sobre a Copa de 94. Porque eu estava escrevendo uma novela de televisão chamada A Caminha, que quase me enlouqueceu, porque a Vera Fischer era a estrela da novela e ela estava num momento muito difícil da vida dela. Quase toda noite a Vera me ligava, umas 2 horas da manhã, sempre dizendo a mesma coisa: Gilberto, o Felipe está querendo me matar. Ele está aqui com uma faca me ameaçando. Aí o Felipe Camargo agarrava, tirava o fone da mão dela e dizia: não é verdade, Gilberto, é ela que está querendo me matar. As gravações estavam atrasadas, o elenco todo ficava esperando a Vera saber se ela ia ou não ia. Aí eles se recusaram a continuar a novela se eu não tirasse ela. Nós não divulgamos isso na época, ninguém queria que isso viesse à baila, né? Mas foi o que aconteceu, agora já dá para falar. Eu tirei a Vera e o Felipe, a história ficou totalmente sem pé nem cabeça. Eu pensava todo dia assim: eu só quero sair desta novela vivo, porque a barra estava tão pesada que eu achava que eu não ia aguentar e que eu ia morrer antes de acabar a novela. Nessas condições, se os prédios do Flamengo, onde eu morava, começassem a balançar, eu não ia lutar.
estava totalmente voltado para esse trabalho. Então eu não lembro de nada da Copa. Olha, em 94 eu era professor de História do Pensamento Econômico na Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia. Eu era articulista da Folha, eu publicava um artigo semanal no domingo, que era um artigo longo, meia página, todo domingo. Eu escrevia na Folha. Inclusive, eu escrevi sobre a Copa de 94. Eu me permiti um dia, Copa é Copa, né? dar um pitacozinho no futebol. Os amistosos antes, a preparação, essas coisas estavam muito ruins na seleção. E aí o Brasil começou a jogar a Copa do Mundo com um futebol absolutamente pragmático, arrastado, né? No começo havia uma certa desconfiança porque o Parreira ele não conseguia o jogador ideal para o meio campo. Estava havendo ali um revezamento entre o Raí e o Zinho, né? Então havia uma certa desconfiança. Eu criei uma frase, reza Brasil, reza Brasil. E falava isso muitas vezes durante a transmissão. Tanto que o Romário, um dia eu estava conversando com ele, aí eu falei com ele que a gente estava torcendo por ele, e aí eu contei a história do Reza Brasil, e aí ele virou, então põe lá, reza pro Romário. Eu falei, vou pôr de vez em quando. Então eu falava, reza Brasil, reza pro Romário que ele resolve. Aí ele gravou uma vinhetinha para mim, reza Brasil, com aquela voz dele de ponta de boca, né? Então ficou muito engraçado. Eu falo, reza Brasil. Aí o Romário, reza Brasil, você vai ajudar. Em 94, os caras falaram, nós vamos marcar essa porta do começo ao fim. Os caras eram marcados. Era outro estilo, não, mas era outro estilo de jogo. Os caras eram. Não, mas a parada era pitbull. Não, mas em 94, o Mazinho que entrou você depois. Você tem que pensar com a cabeça que você tinha em 94. Sim. Em 94, todo mundo já, porra, estamos 200 anos sem ganhar uma Copa, não sei o que lá. Um time empolgado? Aí um time chega lá, Dunga, Mauro Silva, Aldair, Márcio Santos, você fala, puta. Não, e era a zaga reserva, né? A zaga reserva, era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Aí chega lá, você fala, porra, vai ganhar. Não vai ganhar o craque, né? A gente tá acostumado com o meio, craque. Não, era o Raí, na verdade. Então, mas assim, pra final, por exemplo, o cara não era o Raí. Vou falar uma coisa pra você. Também não era o cara. Mas sim, era um craque. Não jogava muito, mas era banco. Eu respeitava muito o Parreira. Ninguém mais, todo mundo achava que ele era meio claudicante, que ele era meio sem graça, que o esquema de jogo dele era muito defensivo, que assim não valia a pena nem ganhar. Havia todos esses tipos de críticas, e o mundo inteiro, o país inteiro, sabe assim, todo mundo estava muito histérico e tal, e eu achava aquela calma e aquela crença dele, aquele foco muito admirável. Criar mesmo essa blindagem, ficar numa redoma, não escutar, nem ouvir, nem dar importância. Porque era tão irreal o que falavam, o que diziam, que não correspondia à realidade dos fatos. Tá tudo errado, e assim, era assim, tá tudo errado. Aí o Globo botava, tá tudo certo, então era uma briguinha na imprensa e tudo. A gente tinha um caminho próprio, a gente tinha determinadas coisas que nós acreditávamos, o importante era que nós acreditávamos. E o Parreira entendia, me parecia, que o importante naquela Copa era ganhar. E aquele grupo de 94 era um grupo vencedor. A gente já tinha passado por situações adversas, principalmente na Copa anterior, e praticamente ali 60%, 70% daqueles jogadores já entendiam que para ganhar a atitude teria que ser diferente da Copa anterior. Então a gente foi realmente com o objetivo de ganhar, deixando as coisas erradas que a gente já sabia quais eram, pela experiência ruim da Copa anterior, e a gente colocou tudo de positivo e a gente se juntou e cada um deu um pouquinho a mais do que poderia dar. Nós tivemos assim uma reunião no primeiro dia que nós chegamos,
nessa reunião já esclarecendo tudo praticamente do que ia acontecer nesse período que nós estávamos na Copa do Mundo, né? O que não podia acontecer, o que aconteceu no passado. Não tinha internet, não tinha celular, era mais fácil controlar o que vinha de fora. Eles se reuniram, nos chamaram no primeiro dia lá, nós aqui estamos pensando em fazer isso aí. Aí estava toda a comissão técnica, acho que foi o Ricardo que foi o porta-voz, Ricardo Rocha, e falou, olha, não queremos jornal, não queremos nada aqui dentro, durante a Copa. Não queremos ser influenciados por nada que venha de fora. Quase todos os grupos que eu tive vencedores, eles tinham lideranças diferentes, né, com estilos diferentes, né. Então tinha o meu estilo de liderança, que é mais de conversar, mais conciliador. Tinha o Dunga, né, que foi o capitão no dia da final, que era aquele cara mais guerreiro, de chiar, de xingar, de cobrar mais, né. Tinha um outro que é mais extrovertido, mais o Romário, o jeito do Romário, que acabava combinando com o Dunga, com o Dunga, que ficaram muito juntos, acabava equilibrando, né. Então eles sabiam exatamente o que teria que ser feito para não repetir os chamados erros de 90 e se reinventar para 94. Então eu acho que a grande lição foi exatamente essa, aproveitar o que aconteceu em 90 para 94. E é claro, e focar numa coisa que desde o início a gente colocou, olha aqui, o Brasil não é campeão do mundo há 24 anos. Então o objetivo só existe um. Minha primeira papo com ele, quando reuniu o primeiro jogo em Varginha contra a Iugoslávia, nós ganhamos de 3-1, foi o primeiro jogo depois que eu assumi. A mensagem foi na primeira palestra. O objetivo é só um, é ganhar a Copa do Mundo, voltar a brilhar. Mas acho que a gente foi encaixando, foi criando uma cumplicidade, né? Então, acho que a palavra certa é essa. Uma cumplicidade que, por exemplo, o Romário, do estilo dele, quando encaixou naquele grupo, ele concedeu, olha, eu vou tomar cuidado por aqui e ali, cuidado com o ambiente também. Era uma pessoa que também estava cuidando disso, a maneira dele, cada um procurando dar um pouco do seu estilo, né, pro equilíbrio do grupo. Porque a gente recebeu bastante crítica, como eu te falei, eu não ouvi em nenhum momento a comissão técnica dizer que o Brasil ia ser campeão. Então, assim, por incrível que pareça, até mesmo a própria comissão, ela não tinha essa fé 100% que a gente tinha, pelo menos eu aprendi muito na minha vida a falar por mim. Eu tinha essa certeza, assumi uma responsabilidade. E o entrosamento entre Romário e Bebeto ali foi fabuloso. Eu acho que ali foi a tampa e a panela. Porque eles tinham um certo entrosamento e o estilo de jogo dos dois não eram parecidos. Eram estilos de jogos diferentes, mas se encaixaram como uma luva. Parecia que os caras jogavam junto há uns 10, 20 anos. É irreprimível. A hora que a Copa acontece, eu sou tomado, como milhões de torcedores, de uma psicologia arcaica, que é avassaladora. Que é essa explosão de fé na força bruta do meu desejo. Se eu me contorcer por dentro, o mundo vai se torcer a meu favor. Eu sou capaz de impedir uma bola de entrar no gol do meu time, torcendo. Eu tento preservar um pouco de distanciamento crítico, mas eu não consigo. Na hora H você entra em campo, né? Você está jogando. É uma gritaria, né? Até a tensão, né? É repleta de palavrões e de coisas. Você não vai sair dessa maneira, não é possível. Borbulha é muita coisa. Na TV, isso é o que eu acho mais incrível. Se você falasse no estádio, não, vai lá, vai ver que o grito, a emoção, os jogadores Mas não é na TV. Está acontecendo a milhares de quilômetros. É uma tela eletrônica e aquilo tem a mesma força. Eu acho maravilhoso isso. É uma coisa profundamente não racional, eu não chamo de irracional, é não racional. E eu acho maravilhoso, porque mostra uma camada profunda no nosso psiquismo que é muito poderosa e que aflora nesses momentos.
Então assistir futebol pra gente é gritando, é xingando, é bebendo, é comemorando. A gente tem uma interação, uma atividade tão forte. Olha, você não, ninguém assiste, né? Sentados estamos assistindo. Eu lembro na Copa do Mundo, tinha uma sensação assim que quando a gente sentia essa pressão, não sei o quê, eu lembro que a gente comentava entre os companheiros assim, estão dando tanta importância, um momento tão importante econômico, político para o país, e ali você sente, né, a importância às vezes exagerada que se dá a uma Copa do Mundo, e parece que você ganhar aquela taça vai resolver muita coisa, né? E não vai, né? Ganhar a Copa não torna uma pessoa, uma sociedade feliz no sentido de trajetória ou de uma avaliação mais criteriosa do tipo de vida que se tem. Agora, proporciona picos de euforia e depressão como poucas outras experiências na vida. A oscilação momentânea do estar feliz, o futebol é realmente uma das coisas que provoca essa amplitude, provoca essa variação. Uma vitória em Copa do Mundo, ela não melhora a educação, não melhora a violência, não melhora a saúde, mas dá um astral ao povo, traz uma alegria que não tem preço. Vale a pena, sim, vale a pena. O país muda a cara, muda o humor, entende? Eu acho muito bacana. Na primeira fase pegou a Rússia, pegou Camarões, que eram times... Suécia. E aí a Suécia... A Suécia empatou, né? Mas assim, 0 a 0, ali já estava classificado. 0 a 0, né? Ali já estava classificado. Então foi aquela coisa agarrada, pesada. Há pouco tempo, em 2010, lá na África do Sul, quando a seleção da África do Sul foi eliminada, eu encontrei o Parreira num restaurante lá em Joanesburgo, e ele estava sozinho e eu sozinho num restaurante. Aí ficamos juntos e ficamos conversando o tempo todo, né? Aí ele falava assim, velho, não tinha jeito, era aquilo que nós tínhamos, não tinha nada melhor que aquilo. O Romário fisicamente nunca foi brilhante. O nosso time tinha grandes jogadores, nós estávamos numa geração ruim, então eu tinha que armar o time daquele jeito. O Raí, que era uma grande sensação, não jogou o que se esperava, e todo mundo sabe disso, que é verdade. Então foi um time muito agarrado, muito arrastado. No momento que eu saí de titular e fui para o banco de reservas, era no meio da Copa do Mundo. Então, qualquer reação minha negativa ou que criasse um clima, um atrito, poderia colocar, né, por terra todo um projeto de ser campeão do mundo. Depois, nos outros jogos, porque depois que eu fui para o banco, eu ainda entrei em mais 2 jogos durante a partida. Então, quando eu entrava super motivado, eles viram que nada alterou a minha motivação e a confiança ali naquele grupo e o foco no objetivo. Eu acho que isso foi importante, muito importante. Quer dizer, um capitão que passou 3 anos e no meio da Copa do Mundo vai para o banco de reservas. Eu acho que se eu tivesse uma reação negativa, com certeza poderia ser uma coisa... poderia pôr por terra todo o nosso projeto. Futebol, curiosamente, é uma coisa de uma elite americana. A elite americana, intelectualizada e internacional, entende e gosta de futebol. Então, essas pessoas foram aos jogos. Nos Estados Unidos, você sentia que tinha Copa do Mundo no país, próximo ao estádio, onde ia se jogar o futebol. Você vivendo ali no dia a dia, nesse período que a gente ficou na Copa, a Copa do Mundo pra gente era no hotel e quando a gente saía para treinar. As poucas folgas que a gente teve e que a gente pôde sair, a gente vivia exatamente isso aí. O clima totalmente nada a ver com o futebol. Muitas vezes, assim, quando a gente não estava na concentração, a gente não sentia o clima de Copa do Mundo. Foi completamente diferente de outras Copas, com certeza. E uma experiência que a gente não esperava, né? Quando você imagina uma Copa do Mundo. Mas, de uma certa forma, a gente acaba até ajudando, porque a gente saía de folga, ia para alguns lugares. Teve o lado bom que a gente podia sair dali, tipo,
essa é a nossa hora de folga. Então a gente esquece a Copa. É a nossa folga. E isso foi legal. E quando a gente voltava pro hotel, agora a gente voltou para a Copa do Mundo, concentração total. Foi isso que aconteceu. E tem um artigo que eu li que eu adorei, eles tentando entender, mostrar para o leitor do Los Angeles Times a importância da Copa, e um repórter americano segue o Parreira quando o Parreira chega em Los Angeles com o time para as quartas de final. E o Parreira entra no hotel e ele pede para o hotel não passar nenhuma ligação para o quarto dele. Ele precisa descansar, ele quer descansar, ele não quer falar com ninguém. E aí no dia seguinte, quando o Parreira desce, ele pega e são 3 recados. Parece piada, mas é contado no jornal como sendo fato. O primeiro recado era do Itamar Franco, que era presidente da República, pedindo para o Parreira colocar o Ronaldinho. O Ronaldo, como vocês lembram, nessa Copa de 94, ele tinha 18 anos e estava no banco. E o Romário era o titular, Romário e Bebeto eram a dupla de ataque. E todo mundo queria que o Ronaldo jogasse. E o Parreira não deixou jogar nem um minuto. Aí o segundo recado era do Pelé. E o recado era para para escalar o Ronaldo. E o terceiro recado era da mãe do Parreira. E a mãe do Parreira falando: escalem o Ronaldo, pelo amor de Deus. A minha mãe foi pega numa pegadinha. Perguntaram se ela gostava do Ronaldo, ela gostava, achava que ele podia jogar, é verdade. Mas o Itamar e o pessoal de lá isso nunca aconteceu. Tinha irradiado um jogo do Brasil um pouco antes, lá em Detroit, e que o Brasil empatou com a Suécia, né? Então a gente estava assim, puxa, e a Suécia não era nada, né? Aí você lembra assim, puxa, o Brasil empatou com a Suécia, como é que vai ser isso aqui? Eu acho que eu passei para o lado do brasileiro no jogo contra os Estados Unidos. Acho que, tal como 94, um divisor de águas, eu não tinha percebido que isso, ninguém sabia, mas de repente era Brasil, Estados Unidos, 4 de julho, nos Estados Unidos, e era uma partida eliminatória já. Primeiro tempo 0-0, aquela coisa difícil. E o jogo foi terrível, duríssimo, duríssimo. A equipe dos Estados Unidos, o time a seleção, jogou de uma forma que eu acho que nunca na vida jogou. Foi o pior jogo do Brasil. Não pior que o Brasil tivesse jogado mal. É que os Estados Unidos não deixou o Brasil jogar. Não, a zaga dos caras era lá no Não, os caras parecem que jogaram o maior recorde que eles sabiam. O maior recorde de público em todas as Copas. E era um país que os caras não... Você lembra, a zaga dos caras, aquele cabeludo, parecia um roqueiro. Fala onde? Ele balbou, aquele barbudo. Teve aquela infelicidade do Leonardo ter sido expulso, a gente com -1, e o time deles cresceu muito, e a bola não entrava, e as coisas não estavam acontecendo. Eu vi muito de perto aquela jogada do Leonardo. Como você está no campo, eu vi que o americano era muito culpado por aquilo. O americano pendurou-se no Leonardo, assim, o jogo inteiro. Estava 30 minutos literalmente pendurado no Leonardo, e o Leonardo numa hora fez assim, e foi muito mais forte do que ele esperava e tal. Além de apoiar a Parreira, eu sou o único que apoia o Leonardo. Que eu estava ali, depois de 30 minutos, o cara assim, pendurado nele. Esse dia aconteceu uma coisa assim, incrível. Eu fiquei muito admirado com o brasileiro. Que eles gritavam assim, USA, USA, aqueles caras que é muito mais americano. USA. Aí algum brasileiro, o cara falou USA, o cara falou assim, bye bye today. Aí todos os brasileiros começaram, USA, bye bye today, USA, bye bye today. Isso é uma coisa louca, porque não foi organizado, né? E todo o estádio gritando, aí os americanos foram ficando quietos, entendeu? Porque o nosso bye bye today era muito mais forte.
aquele jogo quando os Estados Unidos não deixavam o Brasil jogar. Difícil pra caramba. Aí o Bebeto vai e faz aquele gol. Pô, não tem como não ser emocionado. Ó, me arrepiei aqui, ó. Meu, esse gol foi sensacional. Ele vira pro Romário assim, ó. Fala, eu te amo, né? Meu, é brincadeira. Os caras tinham uma sintonia, não tem como não se emocionar. Até hoje você vê isso aí, depois ele dedicando o gol. E tem outro, é emocionante. Acho que se o Brasil enfia 5x0 nos Estados Unidos, todo mundo ia falar, não fez mais que obrigação. Aí faz 1x0 aquele jogo sofrido, aí todo mundo, essa seleção. Não, e outra coisa que era assim, a empolgação daquela época, era que todos os jogos foram sofridos. Eu acredito, posso te afirmar que ali eu tive mais certeza de que o Brasil poderia realmente ganhar como ganhou. Muitos até dizem que não, foi depois da Holanda. Realmente o jogo da Holanda foi muito difícil, porque a gente fez 2-0, depois eles empataram, e depois que a gente foi fazer o 3-2, mas eu vejo aquele jogo dos Estados Unidos como o jogo onde que o Brasil aprendeu a confiar realmente, cada um a confiar no grupo, em si mesmo, e dali a gente mentalizou que a gente podia ser campeão. O Marcos Santos pega uma bola da zaga, ele dá um lançamento pro Bebeto de 200 mil jardas. O Bebeto pega na esquerda, toca pro meio, o Romário vem. Ali, se fosse qualquer outro centroavante, parava a bola, pedia uma pizza. Ele vem no centro. Ele vem no centro. O mesmo Márcio Santos que perdeu o pênalti contra a Itália. Foi ele, né? Ele perdeu o pênalti. Só tinha o Márcio Santos. Foi esse, né? Foi esse. Não, perdeu o pênalti. Mas por tudo. Não, mas ele jogava muito, cara. Ele jogava. Mas você falou, o time jogava compacto. Jogava em função do Romário e do Bebeto, cara. Os caras decidiram. E foi funcionando. Não tem o que você falar se foi certo ou errado. Nas oitavas, gol do Bebeto. Nas quartas contra a Holanda, foi um do Romário, foi um do Bebeto? Romário e Bebeto. Romário, Bebeto e Branco. O jogo do Bebeto faz o Romário, Bebeto. Se você perguntar qual foi o lance da Copa do Mundo, eu vou falar que foi o filho do Bebeto, né? Sem dúvida, o Matheus, né? Porque quando o Bebeto fez o gol, que fez o gesto, ninguém imaginava, nem o Bebeto, ninguém imaginava a repercussão que ia dar aquilo lá, né? Até hoje, né? Porque não foi nessa Copa que teve a coreografia do Bebeto, do bebê, que era muito bonitinha, com aquele gesto dele sempre, né? De comemorar o gol, homenageando o filho dele, né? O contato da seleção brasileira com a torcida era esse gesto, né? Na volta, após o jogo, depois de toda a comemoração. Eu acho que o título mesmo, naquela Copa, veio na vitória contra a Holanda, que foi o jogo mais sofrido da Copa do Mundo toda. Nem o jogo contra a Suécia foi tão sofrido quanto. Aquele jogo contra a Holanda, nós ganhávamos de 2-0, a Holanda empatou em 2-2 e ali o Branco me bate aquela falta por questões de milésimos de segundos, o Romário desvia da bola e num contorcionismo ali magical, aquela bola passou pelas costas dele e entrou. O Branco, quando ele faz aquele gol contra a Holanda... Você acreditando? Ele tipo, olhando a bola ainda assim? Ele vai olhando aqui assim, o Romário sai de bunda aqui, a bola vai e ele sai correndo. E ele não sabia se ele chorava, se ele ria. E ele vai apontando pro banco assim, pra mim aquela foi... Aí pega na semifinal a Suécia. Que tinha empatado com o Brasil na primeira fase. Um jogo duro, difícil. Vai ser final. Goleiro enchendo o saco. Goleiro dos caras. Aquele Rafael era chato. Tudo. Ele fazia assim com as pernas, lembra? Ele pegava a bola e saía sambando, velho. Nossa, se fosse na Anguera, a gente já tinha contado mais Se fosse na Várzea, o cara saia vivo. Eu acho o Romário um jogador curioso porque ele tem um senso de oportunidade incrível, né? Ele não aparece no jogo, mas a hora que o pezinho dele toca na bola é gol. Se não vai dar para pegar, ele não corre.
Ele se guarda, mas quando ele corre, ele pega. Ele faz um uso muito econômico dos recursos e da energia dele, né? Mas com muita eficiência, extraordinária eficiência. Ele subiu de cabeça com 1,5 m no meio de 2 back. Dois zagueirão. De 3 metros de altura. Dois vikings. É, 2 vikings. A seleção foi ganhando confiança, foi conquistando as suas vitórias, né? Com a ajuda do Romário, Bebeto, Branco. E foi assim fabuloso. Eu estava na final, assistindo a final fora do Brasil, na Itália, com esse casal de amigos. E foi engraçado, porque primeiro eu sou descendente de italiano, então você já ir para uma final de Copa, você tendo dupla nacionalidade, sendo brasileiro e italiano, e assistindo isso com um casal de italianos na Itália, foi uma sensação muito confusa. Eu estava na rua onde eu morava, na freguesia do Ó. Um amigo abriu a garagem, colocou umas cadeiras e uma televisão antiga e a gente ficou assistindo o jogo ali, com o pessoal da rua, com os amigos, o pessoal que passava. É claro que eu estava torcendo totalmente pelo Brasil, mas de alguma maneira, como também era um casal de amigos italianos, isso refrescou um pouco a nossa... Não fez ficar tão... sério. Eu lembro, a gente indo pra casa do tio Paulo, nós passamos na frente de um boteco, tinha um monte de nego pintado, sem camisa. Aí meu pai... Hoje é 5 a 0 pro Brasil, lembra? Os caras falam, porra, você tá empolgado. Eu tava em casa com a minha mãe e os meus irmãos não estavam, porque eles já tinham ido pra rua e iam passar o resto do dia na farra. Fizemos um belo churrasquinho, comemos até umas 15 para as 4, tomamos todas, não, né? Eu tomei todas, porque meu cunhado toma muito Guaraná. Guaraná, Coca. Mas tinha cerveja gelada e carne pra cacete. Aí nós fomos pro estádio. A gente margeou um bosque e não aparecia o estádio de jeito nenhum, né? Aí a gente já começa a ficar assim, mas será que aqui é um estádio? E nenhum movimento, nenhum sinal de que ali poderia ter uma final de Copa do Mundo, tão pertinho de onde a gente já estava. Aí, de repente, nós vimos um caminhão chegar com aqueles banheiros portáteis, né? Para colocar perto do estádio. Eu falei, não, é aqui perto. Aí, né? Aí, logo na frente, a gente viu o estádio. Mas não tinha ninguém, não tinha nada. No meio do dia, no meio de julho, num calor emocional e real e muito sol. Eu acho que o povo percebia que era muito difícil para eles para a Itália poder fazer alguma coisa boa nessa final, porque o time estava muito cansado. E aquele sofrimento, aquele debaixo do sol, e depois do jogo... o jogo acabou, né? Depois foi para a prorrogação e eu olhei para o lado, eu estava com o Mário Prata, e olhei para o lado e eu falei, ele não vai aguentar, ele vai desmaiar, ele vai passar mal. Prata, ele estava verde, ele estava verde de preocupação, a gente já não se falava mais nada e tal. E aquele nervo, né? Aquele jogo 0 a 0, aquela... E vai... Aquela bola na trave. Prorrogação. Foi na prorrogação, né? O goleiro da Itália, o Palhuca pega a bola, beija a puta, graças a Deus. Ele beija a trave. Ele põe a bola na trave e beija a bola. Ele beija a luva e põe a bola também. Bota a mão na trave. A bola também. Aquele sol inclemente, eu juro por Deus que eu estava olhando rotas de fuga. Eu vou pegar o Prata e eu vou botar... Ele era magrinho, né, na época e tal, e eu vou botar o Prata no ombro, eu vou carregar o Prata. Se eu sair ali, assim, eu acho que dá para eu conseguir chegar num atendimento médico. Isso, eu não estou brincando, isso ele vai desmaiar a qualquer minuto. Eu não estava passando mal, eu estava muito cansado, muito... Cheguei a passar mal. A hora que vai para os pênaltis, falei, bom, dá licença... Vou beber mais uma cerveja, porque não dá, né, pra conviver assim. Quase infartando, né?
E aí, mano, aquele sufoco nos pênaltis, né? Aí o Baz, né, foi bater aquele pênalti, a bola subiu aí. De repente, o Baggio perdeu aquele pênalti, a gente demorou para entender. Não tinha locutor, você está no estádio, não tem ninguém para te explicar nada. Você sabe o que está acontecendo, mas demora assim. Aí a gente viu os jogadores comemorando e falou, nossa, somos campeões. Estava todo mundo assim como meio assustado, porque é muito engraçado. Você imagina a cobrança de 2 pênaltis, né? O que o Brasil fez, foi campeão, e o que a Itália perdeu. Você nunca vai imaginar que o Baggio ia perder um pênalti, né? Era considerado um grandíssimo cobrador de pênaltis, porque agora eu não tenho os números dele naquela época, mas na Juventus, no Milan, na Inter, sempre cobrou pênaltis, e todo mundo, quando ele botava a bola no ponto do pênalti, dizia, tá bom, já é gol. Aquela responsabilidade dos jogadores da Itália em bater pênalti e dos brasileiros também. Não poderia ser diferente, talvez, por outro lado, né? A eliminatória tinha sido muito suada, conquistada no último jogo, e para ficar bonito, para fechar, acho que o Papai do Céu decidiu que tinha que ser assim. Tinha que ser sofrido. Bem emocionante, bem sofrido. Como se diz, tudo que é fácil não tem aquele sabor, né? Não tem aquela vibração. E aquele título foi sofrido mesmo, e acho que valeu, acho que tinha que ter um sabor especial, por isso que houve todo aquele sofrimento, porque eu acho que se não tivesse tido todo aquele sofrimento, acho que o povo brasileiro não teria dado tanta importância. As pessoas comemoraram jogando as cadeiras para cima. A gente aqui, o pessoal gosta de soltar foguete, faz aquela festa, vai pra praça, faz folia na praça. Os brasileiros foram para a rua, os norte-americanos foram para a rua festejar lá também, né? Então a gente foi para o bochicho, a gente foi curtir, foi para o meio da confusão. Eu me lembro que a gente ficou bastante tempo no meio da rua. Aquele negócio da taça, terminou na minha mão, são as coisas da vida, as coincidências, né? Os acasos. A FIFA, ela contempla com a medalha naquele momento os 22 jogadores e o técnico. E eu era o último, jogadores eu era o último. O Al Gore, que representava o Clinton, ficou com a taça na mão. Eu fui o último, quando ele olhou não tinha mais ninguém. Ele falou, toma que é tua. Por isso ela desceu comigo, foi nada planejado. E foi uma escadaria enorme, lá de cima até embaixo. Foram 2 minutos assim maravilhosos. Quase que um orgasmo mesmo, descer com aquela taça, com o mundo todo vendo, assistindo e todo mundo querendo tocar. Eu falei, pode tocar, toca que é nossa, para os dois lados. Aquilo foi espontâneo, foi descendo. Eu não sou de ficar guardando mágoas. Acabou, acabou. O que passou, passou. Vou guardar que o cara me criticou? Vou pegar o jornal, guardar? Não, nada disso. Aí eu me lembro que na entrevista coletiva de imprensa, a primeira pergunta que fizeram foi essa. Parreira, e agora? Não vai desabafar? Meu amigo, desabafar? Qual é a sua reação? O que é que você está sentindo? Alívio. Alívio, é isso mesmo. Acabou, graças a Deus. Acabou bem. Aí eu sou uma pessoa muito emotiva, eu estou sempre chorando, né? E muitas vezes por falta de motivo eu choro. Imagina com o motivo daquele, não tem como ser diferente, né? E aquele era um choro de... como é que eu posso dizer, de desabafo. Desabafo assim, meu, não é pra ninguém, é pra mim, tipo... De alívio. Acabou, alívio, a palavra é essa, aliviado com tudo que aconteceu, realmente conseguimos. Então, eu acho que a gente ganhou aquela Copa muito pelo Parreira e pelo Romário. O Romário jogou, fez os gols na hora certa, e aí o Taffarel defendeu aquele pênalti, o outro foi perdido. O Brasil pôde conquistar essa Copa exatamente assim, mas muito apertado. O mais importante de tudo, eu acho, independente de você de empolgar ou não, é ganhar. Mesmo porque fazia 24 anos que o Brasil não ganhava um título. Há um elemento narcisístico muito forte no esporte. Você vê o seu time ganhar, você vê o seu país vencer, é como se você estivesse lá e você está lá. Eu gosto muito de uma definição de patriotismo. Patriotismo é a convicção
de que o seu país é o melhor do mundo porque você nasceu nele. É o elemento narcisístico do patriotismo. Mas não há nada de errado com isso. É melhor que isso aconteça assim, inocentemente, no esporte, do que de maneiras brutais, como na guerra. O futebol é a nossa guerra. E é muito mais legal do que a guerra. É o futebol. E o Brasil é bom nisso. Acontece que o Brasil é bom, talvez o melhor, no esporte de maior popularidade no planeta. O Brasil é bom nisso. A gente fica num estado de choque tão grande, porque foram 3 anos de pressão total e absoluta, né? A eliminatória foi demorada, foi quase que 1 ano de eliminatória, não foram 3 meses de eliminatória, mas paulada direta. E a Copa do Mundo também, uma pressão enorme. Você fica muito tenso o tempo todo, né? Eu só fui dar uma relaxada, eu só fui chorar quando o avião sobrevoou Recife, 2 dias depois. Então, tenso que você fica preso mesmo. Come porque a gente começou a descer, aí o comandante falou, eu vou descer o máximo que eu puder para que vocês possam ver o que está acontecendo lá embaixo. O povo aglomerado na Praia da Boa Viagem. E até onde aquele avião foi possível descer, ele desceu, a gente viu quando aquela praia toda, aquele povo todo lá embaixo, foi aí que eu me toquei. A gente fica emocionado até agora, nós somos campeões do mundo. Aí eu chorei sozinho ali naquele momento, foi a primeira lágrima, 2 dias depois. Eu acho que interiorizou muito essa aventura da Copa. Também nunca gostou de contar como, na realidade, o que ele se sentiu. Nunca tem jogadores que dizem, bom, eu pensava de morrer naquela hora. Ele nunca. Talvez é essa ideia budista de aceitar o que a vida te dá. Agora está na pequena cidade dele, que é perto de Vicenza, no oeste da Itália, e faz de vez em quando alguma coisa de propaganda, continua caçando quando é a paixão dele. De vez em quando ele pega um avião, vai para a Argentina para caçar, ou outra vez vai para a Sérvia, outra vez vai... Bom, parece uma contradição dizer que é budista e mata os animais, mas são as duas coisas que dão mais tranquilidade para ele.